Olá, meus lírios, como vão vocês? Todos bem? Eu sou a Dilma Ramos, moro aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e sou voluntária da Causa Animal. Agradeço quem já se inscreveu, peço quem não se inscreveu, se inscreva, acompanhe meus conteúdos para que esse canal possa gerar alguma renda para ajudar os animais. Eu passei aqui, gente, para falar de duas meninas que eu acompanho de vez em quando, né? Mas eu já vou dizendo que eu não acompanho muito, né? Não sou inteirada da vida delas, assim, porque até que não tem muita assim, novidade na vida dessas meninas, né? Elas cresceram na plataforma, né? Mérito delas. Tô falando da Di, mãe de dois, e da irmã, que ela não tem canal, né? Eu acho, mas ela aparece de vez em quando, assim, né? Eu estava percorrendo o YouTube e me deparei com o vídeo delas, das duas irmãs, né, juntinhas, sentadas uma do ladinho da outra, respondendo as perguntas dos inscritos que ela deixou no Instagram. Eu fiquei espantada, gente, pelo o tipo de perguntas que eram. Não tenho diploma de santa, viu, gente? Também não sou nenhuma puritana, que eu acho que as coisas pessoais, as coisas íntimas é para ficar lá, íntimas, né? O nome já diz, íntima. Se eu recebesse aquele tipo de pergunta para responder, eu não responderia. Eu pediria desculpas e dizia não. Esse tipo de pergunta eu não respondo porque isso aí são perguntas, né, de cunho íntimo, não, né? Eu nem vou falar as perguntas que eles fizeram para elas aqui, né? Porque às vezes eu fico pensando, que tipo de inscrito faz aquele tipo de pergunta? A única pergunta que eu vou falar aqui, a pessoa perguntou se para as duas, né? As duas responderam a pergunta se elas já haviam beijado uma mulher na boca. Ambas falaram que nunca, né, nunca beijaram nenhuma mulher na boca e também não tinham vontade, não tinham interesse, né? E a outra que não era tão pesada também, se elas sofriam de problema de cólicas menstruais. Olha se essa é a pergunta que se faça, né, gente? Alguém inteligente não faz uma pergunta dessa, não, viu, gente? Alguém que tem um pouquinho de bom senso, um pouquinho de classe, sabe, de sabedoria. O que interessa isso? E se elas tinham alergia a prestobarba, a coisa para se depilar, diz Maria. Olha, porque as outras dali para frente eram perguntas totalmente de cunho íntimo, sexual, não, né? Não diz respeito a ninguém, somente às moças, né? Somente a elas. Mas aquela uma delas, né, a Di, ela achava muito engraçada, elas riam muito, assim, sabe? Eu não sei do que elas estavam rindo tanto, principalmente a Di, né? Porque ela já é, assim, meio fora da casinha, né? A gente sabe, né? Que ela é fora da casinha. Ela ria muito, assim, aí no final das perguntas, elas respondem todas. Uma elas responde assim meio com, né, porque elas não parecem ser duas moças descoladas, assim, né, pra frente. Não, elas parecem ser duas mulheres mais pacatas, assim, mais reservadas, né, e não de falar da vida delas íntima. Eu acho assim, ó, o fim da cada alguém fazer aquele tipo de pergunta, eu teria vergonha de responder, né, gente. No final, uma fez uma pergunta para a outra e a outra tinha que responder, né, e a pergunta que a mais velha fez para Di, eu achei bem sem noção. Eu achei bem sem noção. Eu achei bem ridícula, assim, sabe? De perguntar assim, gente, porque aquilo ali não é uma coisa que estão só as duas ali, o mundo inteiro vai ver, né? Elas têm não sei quantos mil inscritos lá, todo mundo vai ver, né? Eu achei ridículo. Aquilo ali, sinceramente, dá até para desconfiar que essas perguntas não foram feitas pelos inscritos. Mas se os inscritos dela forem como elas, né, já está explicado. Porque são pessoas sem noção, né, gente? Porque ninguém vai se preocupar de fazer um tipo de pergunta daquela ali. Né? O que interessa a vida do casal, a vida dois, para essas pessoas? Nada, né? E elas também não deveriam ter respondido, né? Ficou muito feio, ridículo, assim. Mas, enfim. Aí depois eu vi outro vídeo da Di sozinha respondendo perguntas, mas é outro tipo de pergunta, né? Primeiro ela começa o vídeo das perguntas se desculpando, se em algum momento ela for grosseira, porque as pessoas acham que só porque ela tem um canal, ela tem que ouvir tudo e aceitar tudo, mas não é bem assim. Ela falou, pois eu já te dou um conselho, Di. Se você não gosta da pergunta, se a pessoa for grosseira, você não rebate, você não desce ao nível da pessoa, você vai lá, exclui a pergunta. Pronto, né, gente? Pronto.
mas ela fala. Eles fizeram algumas perguntas que eu não vou lembrar de todas, né? Uma, eles perguntaram se ela estava melhor das pernas. Ela fica 1 hora respondendo as perguntas e fala 100 vezes em Deus, né? Graças a Deus, Deus assim, Deus assado. Ah, você está melhor das pernas? Ela fala, graças a Deus, parece a dona Zezé. Graças a Deus, não sei o que, tem muitos planos, não sei o que, não sei o que. Estou boa, até me sinto culpada por estar tão bem. Tá? Daí depois eles perguntaram para ela se o marido dela ia ficar muito tempo em Goiás. Ela disse que ainda não sabe, eu acho que Deus sabe. E depois ela vai vir e vai explicar tudo para os inscritos dela, quanto tempo ele vai ficar lá, porque ele não sabe ainda quanto tempo vai ficar lá. Depois eles perguntaram, uma das perguntas foi se os pais, o pai dela e a mãe, se eles são primos. Ela disse que são primos e irmãos. Está explicado, né? Porque algum dos filhos tiveram algum problema de crescimento, né? Essas coisas aí interferem mesmo, né? E ela disse que sim, né? Perguntaram também se ela pretendia ter mais filhos. Ela falou assim, ela é bem assim, bobinha com a menina, né? Sem noçãozinha, assim, sei lá. Ela falou assim, olha, para quem não sabe, meus 2 filhos que eu tenho não foram planejados. Mas eu estou muito feliz com eles, né? Então eu, no momento, se Deus é quem sabe de tudo, que se Deus quiser eu vou ter mais, se Deus não quiser não, se ela quiser, né? Aí ela assim, mas eu não pretendo ter mais, agora não, porque com esses 2 já está muito bom. Perguntaram também se ela ganhava bem do YouTube, aí ela disse que ganhava. Ela disse assim, eu ganho bem do YouTube porque eu tenho comida para meus filhos comerem, eu posso comprar o que eu gosto para comer. E antes eu passei necessidade, não tinha dinheiro quando eu era criança e hoje eu tenho para dar para os meus filhos. E ela disse que era grata a Deus e grata aos inscritos por essa graça, né? Por essa vida que ela tem hoje. E por último eles perguntaram, a penúltima pergunta eles perguntaram por que ela não pinta a casa dela. Aí ela disse que não pinta porque as portas estão muito sujas, mas por causa da chuva estão enferrujadas e primeiro ela vai fazer o alpendre. Quando estiver pronto, né, a pintura é para o futuro. Quando estiver pronto, ela vai pintar toda a casa, pintar as portas, pintar tudo e quer forrar a casa também. Uma parte, eu acho, da casa que não é forrada, ela quer forrar. Perguntaram também se eles iam comemorar a festa de São João. Ela disse que sim. E perguntaram se ela ia fazer ensaio fotográfico no aniversário dela. Ela disse que ela vai fazer uma festa muito bonita mesmo. E nós vamos bater foto em casa mesmo, mas ensaio fotográfico ela não vai fazer não. E a última pergunta que fizeram para ela, eu realmente achei uma pergunta sem nenhum fundamento. Gente, mesmo que a pessoa pense uma coisa dessa, ela não deve perguntar, porque isso não é coisa que se pergunte, né? Eles perguntaram para ela, né, que no caso teriam que perguntar para a própria pessoa, de quem estava falando e não para ela, porque ela era só irmã, né? Eu não responderia, porque na verdade não era para mim a pergunta, era para a Aninha, para a irmã. A pessoa falou assim, a criança, o Lucas, que a fulana está esperando, é filho do irmão, no caso do Marcial, né, que é irmão dela, né? Aí ela retrucou assim, ela falou assim, nossa, você tem a cabeça cheia de M, né? E se na sua família vocês são assim tudo junto, misturado, aqui a gente se respeita muito, não tem isso aí não. A Aninha tem o marido dela, ela vai ter um filho do marido dela e o fulano é só irmão dela e nada mais do que isso. Nossa, gente, eu achei pesada essa pergunta. Por que perguntar uma coisa dessa? Né, gente? Nossa, as pessoas tiram isso, né? Eu acho que elas criam essas coisas na cabeça e depois perguntam, né? Eu acho desnecessário, né? Porque isso é uma pergunta bem constrangedora, né? Eu ficaria encabulada de perguntar uma coisa dessa, mas eu não perguntaria, né, gente, uma coisa dessa. Esse foi o vídeo delas, né? Ela é engraçada, né? Ela fala o tempo todo rindo, né? Eu fiquei surpresa. Eles perguntaram também quantos anos ela tinha e quantos anos o Niel tinha, o marido. Ela diz que ela tem 23 e ele 24. Nossa, como eles são jovens. Nossa, eu pensei que eles tinham mais idade. Ela, principalmente, eu acho que ela tinha mais idade. Ela lembra muito a esposa de um colega meu de trabalho. Bem parecida, assim, fisicamente, o rosto também. Achei assim, ela bem parecida.
Eu sei, gente, que elas são gratas a Deus, que elas são religiosas. Não sei se elas são religiosas evangélicas, ou assim, né? Porque ela é igual a Dona Zezé, do canal da Dona Zezé, né? Que tudo ela diz que no começo, que as pessoas faziam perguntas assim embaraçosas para ela, perguntas que ofendiam a ela, né? Ela disse que ela ficava mal, mal, mal e muito mal. E ela ficava só pensando naquilo. Agora ela entra aqui, aí sai aqui, ela entrega para Deus, segundo ela. Ai, Deus do céu, mas é assim, minha gente, elas têm muitos inscritos, né? Alguém vai lá e vai esculhambar, porque essas pessoas que fazem isso não são os inscritos dela. Né? Porque os inscritos podem até discordar de alguma coisa que ela faz, mas não vão fazer aqueles tipos de pergunta, né? Da mesma forma que aquelas pessoas que fizeram aquelas perguntas lá primeiras sobre o casal, eu já acho que não deve ser inscrito dela não. Se aquela pergunta é real mesmo, não sei, estava lá no celular dela, né? Eu acho que já não é inscrito não vai, né? A não ser que a pessoa seja muito ignorante para fazer uma pergunta daquela, né, gente? E elas ficaram assim na saia justa, né? Responderam, mas assim, ficaram assim, uma hora elas ficaram meio assim, sem graça, assim, depois elas riam muito, que eu achava engraçado, né? E algumas perguntas, assim, eu não tenho coragem de falar as perguntas que eles falaram para elas, né? Porque é um pouco assim constrangedor, né? Não é uma coisa assim bonita de se falar. Eu não acho. Esse foi o vídeo dela, gente, que eu vi. Sempre surpreendendo, né? As Oxi. sempre surpreendendo. Aquela lá, outra lá, que eu acho que ela é separada, né? Não sei, eu acho que é. Pelo menos era. A Lucilda, ela é mais recatada, né? Assim, mais quietona, assim. Ela falou assim, eu não quero mudar, eu gosto de ser assim do jeito que eu sou, eu gosto de mostrar as coisas do jeito que elas são. Isso até ela tá certa, né? Ela é assim, que ela não vai representar um papel, né? Mas ela deve ter um pouquinho de cuidado, assim, com algumas coisas que elas falam, assim, e parar de usar tanto o nome de Deus, assim, ai, que Deus é isso, que Deus é aquilo, ai, meu Deus, glória a Deus. Nossa, assim, eu acho um exagero, né? A Bíblia diz, não é para pronunciar o santo nome de Deus em vão, né? Mas elas não acham. Eu não sei ainda se elas são evangélicas, né? Mas deve ter até resenha na plataforma sobre esse assunto aí, porque esse assunto aí é um assunto que vai, assim, até repercutir bastante, porque é uma coisa meio fora do normal, assim, fazer esse tipo de pergunta. As pessoas fazem, né, gente? As pessoas não perdem oportunidade. É isso aí, meus líderes. Eu vou me preparar, né, que são quase 5 horas, para alimentar os meus e alimentar os bichinhos da rua. E é isso aí, meus líderes. Outra hora eu venho fazer mais um videozinho de humor para vocês, tá bom? Beijinho.